Olá, irmãos, graça e paz. Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que foi algo muito poderoso e que, assim como eu fui edificada, eu sei que vocês podem ser edificados também. Esses dias eu estava arrumando a minha casa e eu resolvi colocar a palavra em áudio para ir ouvindo, e eu coloquei no livro de 1 Samuel, e quando chegou no capítulo 14, é um texto já bem conhecido também, que fala sobre a vitória de Jonatas, só que o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração, diferente, e naquele dia eu não me atentei dessas coisas que eu tinha para fazer, e eu acabei deixando para lá, mas ontem meditando na palavra do Senhor, o Senhor me incomodou para que eu voltasse aquele texto. E eu comecei a ler de novo e eu tive uma revelação muito poderosa da parte de Deus. E eu sei que esse vídeo é a resposta para alguém que orou ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai responder algo no teu coração. Porque certas revelações só podem vir da parte de Deus. Como eu disse, o texto que eu quero trazer aqui para vocês está em 1 Samuel 14, mas eu queria só contextualizar vocês o momento que Israel estava vivendo, né, antes de entrar no capítulo 14. A palavra diz que Israel estava sendo oprimida pelo exército dos filisteus, porque o exército dos filisteus veio com muitos carros de guerra, muitos soldados para cima de Israel. E na época, os filisteus dominavam a região. Então, usando ali, né, de estratégia de batalha, eles proibiram ferreiros no meio de Israel para que Israel não pudesse produzir nem fabricar nem lanças e nem espadas. E aí o texto diz que somente o rei Saul e seu filho Jonatas, em todo o exército de Israel, é que tinham espada. A espada era a principal arma usada nos campos de batalha, né? Era a arma assim mais letal no combate corpo a corpo. A palavra vai dizer que os israelitas, ouvindo, né, que os filisteus estavam vindo contra eles com todo esse poderio, com toda essa força militar, eles começam a desertar, eles começam a se esconder em cavernas, em túmulos, em todo tipo de fenda que eles achavam para se esconder. Eles se escondiam. A palavra vai dizer que alguns até foram pro lado do inimigo, né? Vamos colocar aqui, se alistaram no exército do inimigo para ir contra Israel, para poder preservar a própria vida. Tamanho era o terror que eles estavam. E aí, no começo do capítulo 14, a palavra vai dizer que Jonatas, um dia, sem falar com o pai dele, sem falar com ninguém do exército, somente com o escudeiro dele, se levanta e fala para ele: vamos até o campo dos filisteus, até o campo dos inimigos. Ele se cansa de ficar ali sentado, acovardado, prostrado, esperando aquela situação se resolver sozinho. E para chegar no campo dos inimigos, né, no acampamento dos filisteus, eles precisavam passar por um desfiladeiro. E aí existia um paredão rochoso de um lado, um penhasco, e um penhasco do outro lado, um paredão rochoso do outro, né? E aí a palavra vai dizer que um paredão rochoso se chamava Bozés, ou Bozês, eu não sei a pronúncia correta, e o outro se chamava Sené. E eu fui buscar o significado deles em hebraico. E Bozés significa rocha brilhante. E Sené significa arbusto espinhoso. O que Deus está falando conosco, né? Que pra gente vencer a batalha, a gente não pode ficar sentado, prostrado. A gente tem que tomar uma atitude e se levantar. E no meio do caminho, a gente vai encontrar dificuldades. Porque Sené é o arbusto espinhoso, são os espinhos por onde ele teria que passar para chegar até o campo de batalha, porque não se vence luta sem entrar no campo de batalha. Não existe luta sem entrar no campo de batalha. Mas para ele chegar no campo de batalha, ele precisaria enfrentar os arbustos, os espinheiros, né? A outra rocha é uma rocha brilhante. O nome dela é rocha brilhante. E quem é a nossa rocha e fortaleza na hora da angústia, na hora da tribulação? É Jesus.
Jesus é o sol da justiça que brilha sobre nós. Então a outra rocha significava a glória de Deus. Então ainda que eles passassem por um campo espinhoso, íngreme, a rocha brilhante estava ao lado, ao tempo todo. E aí, Jonatas, iluminado por uma fé inabalável, vai falar para o seu escudeiro: vamos até o campo dos filisteus, porque para Deus pouco importa dar a vitória para poucos ou para muitos. Eu vou ler aqui o texto para vocês a partir do verso 6 do capítulo 14. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando e seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Aleluia. Então nós vemos que Jonatas, ele decide se levantar, independente do medo e da paralisia do exército, e ele chama só o seu escudeiro para ir com ele. Uma das funções de um escudeiro era carregar as armas sobressalentes do guerreiro principal e também um escudo de corpo inteiro que ele colocava à frente do guerreiro principal, e ele ficava ali segurando aquele escudo entre o inimigo, e o guerreiro principal, no caso Jonatas. O escudeiro, ele tinha que ter características específicas, ele tinha que ser uma pessoa honrada e tinha que ser uma pessoa leal, porque a vida dele estava ligada à vida do Senhor dele. Nós vemos isso quando Saul, ele é ferido gravemente e ele fala para o seu escudeiro: me mata, para que eles não venham até mim e me matem e zombem de mim. Só que o escudeiro de Saul, ele se recusa a matar Saul. E aí Saul vai e se lança sobre a própria espada. E o escudeiro, vendo que Saul estava morto, se mata também. Então a vida de um estava ligada à vida do outro. Porque você imagina, o rei morre no campo de batalha e o escudeiro permanece vivo. É totalmente incoerente. Até muitas pessoas poderiam dizer que o escudeiro não fez o papel dele, que era proteger o rei. E Jonatas, sendo príncipe, filho de Saul, sucessor da linhagem real, ele tinha direito a esse escudeiro pessoal. E nós vemos que ele realmente era leal a Jonatas, porque ele diz: faça tudo o que tiver em seu coração e eu estou com você. E aí Jonatas revela o plano, Se eles disserem para nós subirmos, é porque Deus nos entregou ele nas nossas mãos. Se eles falarem que eles vão vir até nós, então não subiremos. E com essa demonstração de fé, Jonatas é respondido pelo Senhor, porque os filisteus fazem exatamente como Jonatas tinha dito. Então ele entende que Deus entregou os filisteus na mão dele. E ele sobe. E o ponto-chave está aqui agora. Quando Jonatas ele chega lá em cima e ele vai contra os filisteus, ele faz algo que é naturalmente contrário. Ele chega para o escudeiro e fala: vá atrás de mim. Se o escudeiro carregava um escudo de corpo inteiro que protegeria Jonatas, por que ele mandou o escudeiro ir para trás? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Jonatas, ele entendeu que Deus tinha dado a vitória para ele, que ele não precisava de nenhuma arma humana para o proteger. Ele confiava somente na força de Deus. E com essa intervenção divina, Jonatas e seu escudeiro matam cerca de 20 filisteus que estavam no acampamento. E cria um grande pânico, Porque 2 pessoas sozinhas mataram 20 filisteus. E aí os israelitas começam a ver
que está acontecendo alguma coisa, porque os filisteus estão agitados e estão com medo. Deus traz um terror, né, sobre os filisteus, e eles começam uma confusão entre eles, e eles mesmos se degladiam. E Israel prevalece sobre os filisteus. E a palavra diz que até os que estavam em cavernas, escondidos, e os que tinham passado também, né, para o lado dos filisteus, eles voltam para o lado de Israel. E com isso a gente vê que uma atitude de fé de Jonatas fez com que ele levantasse todo um exército e trouxesse até os que estavam afastados para perto. No livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, vai dizer assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza, debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O sol da justiça é Jesus e ele brilha sobre a nossa vida. E ele já venceu tudo que nós precisamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós nos posicionamos, quando nós resolvemos enfrentar nossos medos, as nossas batalhas, seja elas quais forem, a vitória já é nossa, porque Jesus já venceu por nós. Só que a gente precisa se posicionar. Jonatas, ele entende que ficar sentado não vai adiantar. Ele também entende que chegar e tentar animar aquele povo que está ali, que permaneceu, porque muitos já tinham até fugido, se escondido em túmulos, gente. Túmulos. Eles estavam tão apavorados que qualquer buraco que eles achavam, eles se escondiam. Então ele entende que não adianta ele tentar provar a fé dele para os outros. Ele dá o passo de fé e de coragem e vai para o campo de batalha. E ele está mostrando para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio em armas, em cavalos, em cavaleiros. Eu confio em Ti. Eu sei que é suficiente eu e esse meu escudeiro. E tanto ele prova que ele acredita que era o suficiente que ele não usa o escudeiro dele, a frente dele, ele usa como auxílio. Ele se despiu de todo medo, de toda falta de confiança, de tudo que era humano e impedia ele de se expor na frente da batalha. Porque ele entende que não é sobre ele, é sobre o sol da justiça que brilha em nós. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, amor e equilíbrio. Então, para você que orou pedindo uma resposta, Deus está te respondendo com outra pergunta. O que está faltando para você entender que eu já entreguei os teus inimigos nas tuas mãos? Para você entender que quando você se move numa fé inabalável, o sol da justiça brilha na tua vida. Porque a luz de Deus no meio dos espinhos é a prova que a vitória pertence ao Senhor. Então se levante em ousadia e em fé, porque através da sua vida, Deus vai levantar um exército inteiro e vai trazer para perto aqueles que já estavam longe. Receba essa palavra na tua vida, receba essa palavra no teu coração, porque eu tenho certeza que Deus está me usando para responder a alguém que orou aqui. E se essa mensagem chegar a uma única pessoa, já valeu o vídeo. E se essa palavra fez sentido para vocês, eu peço que você clique aqui embaixo no botão de gostei. Dessa forma o YouTube entende que o que eu tô falando aqui é edificante e entrega esse vídeo para mais pessoas, mais vidas serão edificadas. Compartilha com um amigo que está precisando ouvir essa palavra, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Graça e paz.